Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 281. Você está planejando matar todos nós? Ou você pretende unificar o mundo pela força para atingir seu objetivo? O Onoki colocou a mão na mesa. Admito que você é muito forte. Você pode facilmente pôr fim a essas guerras. Mesmo se formássemos uma aliança, ainda seria difícil enfrentá-lo. Mas se você quer que a gente se prostre aos seus pés, eu não vou fazer isso. Ele olhou para os outros 4 Kages. E vocês todos? Ele primeiro voltou seu olhar para o segundo Sarutobi Hiruzen. Seu Konoha vai simplesmente se juntar a esses ninjas de outro mundo? Era uma pergunta afiada, apontando diretamente para a aliança de Konoha com pessoas de outra dimensão. Senju Tobirama não demonstrou preocupação. Na verdade, ele ainda estava pensando em seu próximo experimento com o primeiro Orochimaru. Que piada, ele tinha 2 irmãos ali. Isso significava alguma coisa? Sim, significava que mesmo que Madara aparecesse, ele seria abatido na hora. 2 versões do primeiro Hokage trabalhando juntas, corações completamente sincronizados. Tobirama não conseguia imaginar ninguém que pudesse detê-los. Aliás, ele e Orochimaru tinham uma certa química, tinham linhas de pensamento semelhantes e entendiam as pesquisas um do outro. Normalmente, ele desperdiçava palavras explicando as coisas para as pessoas, mas Orochimaru entendia na hora e até fazia reflexões com ele. Fazer experimentos com alguém assim era uma verdadeira alegria. Ambos buscavam conhecimento e ninjutsu com o mesmo fervor. O segundo Sarutobi Hiruzen permaneceu em silêncio. No início, ele havia formado uma aliança devido à guerra iminente, mas depois descobriu que esses aliados eram poderosos demais e também eram Konoha. É claro que isso levou a todo tipo de inquietação. Ele e seus 3 velhos amigos conversaram longamente antes de ele vir para esta conferência. Todos o aconselharam: faça o que fizer, não escolha um lado imediatamente. Sejam esses ninjas misteriosos de outra Konoha ou o resto das vilas ninjas, confiança é difícil de se conquistar agora. O que houve? Perguntou Onoki sem ver ninguém falar. Ele franziu a testa. Você vai simplesmente se render assim? Entregar nosso mundo a estranhos? O terceiro Mizukage sentiu que, como lado mais fraco, manter um comportamento tão confrontacional era imprudente. Esperando aliviar a tensão, ele disse: não, Lord Tsuchikage, acho que talvez o objetivo deles não seja unificar o mundo. Ironicamente, apesar de ser o líder que espalhou a reputação da névoa sangrenta por toda parte, ele foi o primeiro a suavizar sua postura ao enfrentar um inimigo incrivelmente poderoso. Continue se apegando a essa ilusão ingênua se quiser, retrucou o 4º Raikage, girando o pulso ainda dolorido. Acho que Kirigakuri precisa de um novo Mizukage. O que você disse? Seu arrogante. Os guarda-costas do Mizukage sacaram suas armas. Respondendo da mesma forma, todos os guarda-costas presentes, exceto aqueles do lado principal de Konoha, brandiram as suas. De repente a atmosfera ficou tensa, à beira da violência. E Sarutobi, você realmente está me decepcionando. Senju Tobirama suspirou interiormente. Ele já sabia que no mundo principal, Sarutobi Hiruzen nem sempre foi o melhor Hokage. Ver essa versão alternativa de Sarutobi tão indefesa foi um pouco decepcionante. Ele deveria se manter firme ao lado de seus fortes aliados do outro mundo ou se aliar claramente às vilas ninjas de seu próprio mundo. Como poderia evitar escolher um lado e tentar ganhar tempo? Isso era indecisão demais. O segundo Sarutobi Hiruzen ficou incomodado com o olhar de decepção do Lord Tobirama, mas no final tomou sua decisão. Pessoal, disse ele finalmente, talvez devêssemos ouvir a 5ª Hokage, Lady Tsunade. Ah, é a minha vez? Tsunade apontou para si mesma e sorriu. Se está perguntando o que queremos. Provavelmente tudo. Ela se levantou. Não era particularmente alta, mas sua postura e expressão irradiavam uma forte sensação de pressão. Você realmente acha que tem poder para nos recusar? Se a força pura por si só pudesse conquistar o mundo, por que eles seriam tão cautelosos em buscar a paz? Ao lado dela, o segundo Hashirama parecia querer falar. Há pouco, ele achará o Tobirama do outro mundo agressivo demais, mas ali estava uma mini Tsunade falando de forma ainda mais direta. Tobirama segurou o braço do Hashirama do outro mundo antes que ele pudesse protestar, lançou um olhar de aprovação para Tsunade e não disse mais nada. Ele estava deixando seu próprio Hokage tomar as decisões. Então, você está declarando guerra? Perguntou o 4º Raikage com um olhar feroz. E isso pode ser ruim. O Onoki fechou os olhos. Ele havia vivido a era de Uchiha Madara e sabia exatamente o quão terrivelmente forte Madara era. Se alguém pudesse derrotar Madara, Senju Hashirama, quão assustador esse poder deveria ser. Ele tentou encurralá-los para que fizessem uma declaração, esperando que os outros se unissem. Mas o supostamente linhadura Mizukage já havia recuado, enquanto o jovem Raikage cravou o prego final com seu desafio. Se realmente houvesse uma guerra contra Konoha, o outro mundo, ele só poderia dizer: não havia chance de vitória. Tsunade nem se deu ao trabalho de responder diretamente ao Raikage. Ela apenas o olhou calmamente, pressionou as 2 mãos na mesa e disse: 1 mês. Ela pronunciou o prazo claramente. Daqui a 1 mês, convocarei outra reunião. Nessa ocasião, pretendo formar uma aliança Shinobi. Qualquer aldeia que se recuse não existirá no dia seguinte. Enquanto isso, você pode tentar resistir a nós, ou nos empurrar para trás, ou nos matar. Ou você pode trabalhar conosco. É isso. A reunião acabou. No caminho de volta, você realmente seguiu o caminho mais difícil, Tsunade comentou Link. O Takata olhou para a floresta próxima e disse: estamos sendo seguidos. O chakra parece vir de Konoha. Ele se referia a Konoha do segundo mundo, provavelmente membros da raiz. No momento em que Tsunade e o segundo Hashirama se separaram, eles claramente tinham outras ideias. O Sharingan de Sasuke começou a girar com Tomoe, mas Link disse: não precisa se preocupar com eles. Então ele fez selos de mão e invocou o dragão da terra.
Ainda precisamos da sua ajuda com alguns experimentos em casa. Se quiserem nos seguir, deixe-os. Não importa. Agora que tinham todas as bestas com cauda sob sua custódia, era hora de descobrir como extraí-las sem ferir os Jinchuriki. Devolvê-las como crianças estava fora de questão, não importava que isso revelasse o jutsu de reanimação, também era ir longe demais. Por mais severos que Tobirama e Tsunade pudessem parecer, no fim das contas, Konoha, o mundo principal, não era um grupo terrorista aterrorizante. Pelos padrões ninja, eles ainda eram bastante íntegros. Assim que obtivessem todas as bestas com cauda, planejaram ver se Nagato, do mundo principal, que ainda possuía um Rinnegan, poderia ser usado para invocar a estátua de Gedo e possivelmente criar um 10 caudas. É claro que nem mesmo Senju Hashirama conseguiria se tornar seu Jinchuriki. Alcançar o poder dos 6 caminhos exigia o Kekkei Genkai único dos selos do sábio. No mangá, apenas Obito e Madara, ambos Uchiha, conseguiram. Mas mesmo que eles não conseguissem fabricar uma usina de energia dos 6 caminhos, o chakra do 10 caudas seria mais do que suficiente para ser aproveitado. Mas espere, o 10 caudas tem sua própria casca externa, então como vamos extrair pedaços físicos de chakra dele? Link de repente percebeu uma falha em seu plano. Capítulo 282. No dia seguinte, mundo principal, em uma certa ilha. As coisas não saíram exatamente como planejado. Link ficou ali, observando 5 caudas, submetido ao Mangekyou Sharingan eterno e reduzido a um estado irracional, e franziu a testa pensativo. O experimento para extrair uma besta com cauda havia sido um sucesso espetacular. Após extrair a besta, sua extração de doença delicada praticamente reverteu à beira da morte. Mesmo com a falência celular de todo o corpo, o Jinchuriki ainda sobreviveu, um feito que nenhum ninjutsu médico poderia igualar, mas o custo foi alto. Mesmo com o apoio de Utakata, tanto ele quanto Takata quase esgotaram o chakra resgatando os Jinchuriki. Definitivamente não conseguiriam libertar uma segunda besta com cauda tão cedo. E quanto ao seu plano de cortar pedaços da fera sem dor, bem, isso falhou. Originalmente, Link pensou em controlar a besta com cauda por meio do Mangekyou Sharingan como uma espécie de anestésico e então cortar pedaços com seu bisturi de chakra em um único golpe. Infelizmente para uma besta com cauda, o golpe do bisturi infligia uma dor inevitável e excruciante. No momento em que ele cortava a besta, aquela enorme onda de agonia a despertava, tornando até mesmo o Mangekyou eterno inútil. E depois de sofrer aquela explosão de dor, os 5 caudas agora se recusava a se comunicar com humanos. Se Sasuke não estivesse lá como guarda-costas, provavelmente teria enlouquecido para arrastar Link consigo. Em seguida, pensou Link, tentaremos trabalhar com a fera por meio do Jutsu das Sombras. Ele decidiu desistir de esculpir a besta com cauda à força. Poderia parecer desonesto. Ele já havia sido bastante implacável ao dissecar os 6 caudas antes, mas, na época, precisava desesperadamente de poder de batalha. Agora que tinha aliados formidáveis por perto, não havia necessidade de atormentar uma criatura viva. Não se tratava de ser bondoso ou benevolente, ele simplesmente não queria se rebaixar à crueldade total. Embora muitas vezes fingisse ser parecido com Aizen, ele não era tão serenamente insensível assim. Achava difícil permanecer impassível diante do sofrimento alheio, não era legal para ele, era apenas ruim. Resumindo, ele simplesmente não conseguia ser totalmente insensível. Ele sentia empatia. Ver alguém sofrendo o incomodava, enquanto ver a felicidade o fazia sorrir. Afinal, toda a sua razão para buscar mais poder era viver o tipo de vida que desejava, livre de preocupações. Após descansar um pouco, Link formou alguns selos de mão e pressionou as palmas das mãos no chão. A terra começou a se agitar, nivelando e destruindo a floresta ao redor. Assim que o jutsu terminou, uma vasta clareira se abriu diante deles. Sasuke, ainda controlando a besta com cauda, guiou 5 caudas para aquela área aberta, deixando-o ficar em pé e esticado. Afinal, quanto maior a sombra que eles pudessem projetar, melhor para o julgamento que se aproximava. Os 3 passaram metade do dia pensando na melhor posição. Os 5 caudas se moveu repetidamente até que, levando em conta a direção do sol, acabaram ficando com uma pose que lembrava um cachorro levantando uma pata traseira para fazer xixi. Suas 2 patas esquerdas estavam erguidas com a cauda esticada para fora, de modo a maximizar o tamanho de sua sombra. Então as bestas com cauda não têm gênero, hein? Refletiu Takata, examinando a barriga dos 5 caudas com curiosidade. Haha. Link não conseguiu conter o riso diante da pose bizarra. Os 3 estavam obviamente experimentando uma técnica legítima baseada em sombras, mas o resultado parecia uma delícia bizarra para fãs peludos. Por outro lado, peludo geralmente implica algo parcialmente humano, com pelos. Os 5 caudas era apenas uma fera comum. Ao ouvir sua risada, Sasuke e o Takata também abriram sorrisos. Após um breve momento de leviandade, Link formou selos de mão corretos para o jutsu do clone das sombras e separou com sucesso a sombra dos 5 caudas de seu corpo, ao mesmo tempo em que separou sua própria sombra. Até hoje, Link ainda não havia descoberto como essas sombras separadas permaneciam permanentes. Além do chakra solidificado, sua sombra não conseguia consumir a sombra de nenhum ser vivo ou inanimado. As sombras apenas se sobrepunham. Mesmo que sua própria sombra abrisse uma boca para engolir a sombra de outra pessoa, ele ainda poderia cuspi-la de volta. E apenas as sombras de chakra solidificado, como o próprio Link, poderiam devorar ou ser devoradas dessa maneira. Quando a sombra de Link comia outra, ela podia criar sombras mais permanentes, mas a origem da energia permanecia um mistério. Em outras palavras, era uma caixa preta total.
Bestas com cauda também manifestam chakra fisicamente, então não deve ser tão diferente de um cubo de chakra, pensou Link. Ele manipulou sua sombra, fazendo-a avançar e agarrar a sombra dos 5 caudas, e então imitou um movimento de morder e engolir. A sombra da fera gigante, por mais maciça que fosse, simplesmente se infiltrou na sombra de Link como água corrente. Bem diante de seus olhos, os 5 caudas encolheu visivelmente em uma porção significativa, e uma nova sombra permanente apareceu, totalmente formada. Parece que funciona. Link sentiu-se aliviado. Mesmo que não tivesse cubos de chakra Susano sobrando, contanto que a sombra de uma besta com cauda pudesse criar sombras permanentes, já era o suficiente. Ele esperou um momento, logo os 5 caudas voltou ao seu tamanho normal. Como está? Perguntou Link. Nenhuma reação real, respondeu Sasuke. Ele estava monitorando o estado emocional dos 5 caudas através do Genjutsu. Perfeito. Link relaxou completamente. Aparentemente, o consumo normal de chakra, ao contrário do doloroso corte de chakra com um bisturi, não perturbou a consciência da besta com cauda. Ela se recuperou rapidamente e não sentiu dor alguma. O próximo passo seria testar como esses clones recém-criados semelhantes a Stands, as sombras, lidariam com os cubos de chakra. Terceiro mundo paralelo, cemitério da montanha. Quem diabos é você? Perguntou Obito Uchiha do terceiro mundo, escondido atrás de sua máscara laranja, gravemente. Um estranho misterioso, alguém que ele nunca conhecera, apareceu com um chakra muito semelhante ao de Madara, e veio propor uma parceria. Inclusive, apresentou 2 Jinchuriki como demonstração de boa-fé. E não eram quaisquer Jinchuriki, eram Killer B do 8 caudas e Uzumaki Naruto do 9 caudas. Precisamente as 2 bestas com cauda que Akatsuki ainda não havia capturado. Isso significava que todas as 9 bestas com cauda estavam reunidas. Lançar o plano Olho da Lua estava agora ao seu alcance. Mais importante, os olhos do estranho. Importa quem eu sou? Perguntou um dos 6 caminhos de Madara. Ele abriu seu Rinnegan e olhou para Obito, o herdeiro de Madara neste mundo. Nós 2 queremos a mesma coisa, completar o plano Olho da Lua. Será que ele é o Madara do Edo Tensei? Pensou Obito, com a intenção assassina percorrendo sua mente. Ele ainda não estava pronto para formar o 10 caudas. O selo amaldiçoado em seu coração permanecia sem solução, e Zetsu ainda era uma ameaça. Não havia como ele abrir mão do controle, apenas para ter algum plano secreto de Madara o ofuscando. Sim, ambos queriam paz eterna, mas Obito não passaria a liderança para outra pessoa. Então você gostaria de lutar comigo? Disse o caminho de Madara com a voz fria. Então esse peão ainda não quis ouvir. Ele é apenas um dos 6 caminhos de Madara. Se eu matá-lo, não tem problema. Sentindo o chakra dele, é um pouco diferente do Madara de verdade, então talvez seja algum outro peão que Madara deixou para trás? Obito se recompôs. Lançou um olhar para Killer B e Uzumaki Naruto, ambos inconscientes no chão. Uma distorção espacial ondulou, sugando os 2 Jinchuriki para sua dimensão Kamui. Vocês se saíram muito bem, disse ele categoricamente. Independentemente de quaisquer planos potenciais deste estranho ou de Madara, Obito não podia deixar passar a oportunidade imediata de realizar o plano do Olho da Lua. Agora ele tinha todas as 9 bestas com cauda. Tudo bem, vamos ver se esse plano da tábua de pedra realmente pode criar paz. O velho Madara observou silenciosamente Obito usar o Kamui para partir. Não importava se Obito ou a versão dele deste mundo executava o plano Olho da Lua. Ele só queria ver se era realmente viável. Mas por que não vimos o Link em lugar nenhum? Aquele garoto é muito especial. Preciso encontrar um caminho de volta ao meu mundo original e encontrá-lo. Capítulo 283. Outro dia, mundo principal, Konoha, campo de treinamento 7. Aka. O primeiro Hashirama, agora em forma de criança, sentou-se de pernas cruzadas em uma pedra, parecendo entediado. Perto dali, Sasuke permanecia em silêncio, esperando. Ao longe, as versões diminutas dos casais do terceiro e quarto Hokage, Hiruzen e Bivaco, Minato e Kushina, tinham vindo ver o que estava acontecendo. Todos os olhos voltados para Link e o Takata no centro do campo. Finalmente apareceu. Link havia mais uma vez executado mecanicamente seu jutsu de transformação semelhante a um stand, prestes a cancelá-lo quando percebeu que era o que ele estava procurando. Alegria iluminou sua mente. Tudo bem, Perujan, você é o cara. Estou prestes a começar o experimento, ele anunciou aos guarda-costas ao seu redor. Considerando que o Perujan não possuía nenhum poder de combate notável, era perfeito para testar a sinergia entre uma técnica semelhante a um stand e o chakra da besta com cauda. Não importava se tornasse permanente ou qualquer outra coisa. Estamos indo agora? O primeiro Hashirama se animou um pouco, juntando as mãos no modo sábio. Então são muitas coisas estranhas. Entendo. Essa sua técnica. Ele tinha um olhar pensativo. Sasuke abriu seu Mangekyou Sharingan. Cuidadosamente, Link retirou um pequeno pedaço restante do cubo de chakra da besta com cauda e fez Perujan flutuar até ele para devorá-lo. De fora, parecia que o pedaço de chakra estava simplesmente desaparecendo aos poucos, como se algo invisível o estivesse devorando. O Takata ficou tenso, com os músculos esticados em preparação para o modo besta com cauda, pronto para arrancar Link se as coisas ficassem tão extremamente perigosas quanto ele havia avisado. Não demorou muito para que o pedaço restante desaparecesse. Não está acontecendo nada? Link se perguntava quando, de repente, sua cabeça começou a latejar. Ele agarrou as têmporas latejantes, um desconforto intenso percorrendo seu corpo. O que está errado? Link? Ei! Vozes de preocupação surgiram ao seu redor, mas logo foram abafadas por um zumbido nos ouvidos.
Sua respiração saiu escaldante e sua pele ficou vermelha como se tivesse sido fervida. Seu corpo se transformava constantemente, enquanto uma torrente de chakra desconhecido irrompia, vinda de locais aparentemente familiares ao redor do primeiro e do segundo portão, o portão da abertura e o portão da cura. Esse chakra percorria sua rede de caminhos energéticos, alcançando todos os cantos do seu corpo. O jutsu de clone e o jutsu de transformação que ele vinha mantendo foram cancelados à força. Inicialmente perturbado, Link rapidamente se concentrou, pressionando a mão contra si mesmo para liberar a extração delicada de doenças, o que ajudou um pouco, mas ainda o deixou miserável. O chakra estranho se espalhou por ele, constantemente se decompondo e se transformando em seu chakra, aumentando sua resistência e força mental. A sensação de inchaço foi ficando cada vez mais forte. Por um momento, Link pensou que explodiria com todo aquele chakra repentino. No entanto, seu corpo bem condicionado lhe garantiu que não havia risco real. Ele disparou aquele jutsu especial de cura várias vezes seguidas para aliviar o desconforto e manter a concentração. Bum! Ele caiu de joelhos com nuvens de vapor subindo de sua pele. Não se mexa. Sasuke parou o Takata, que estava prestes a correr com ajuda médica. Sasuke franziu a testa. O corpo de Link está cheio do chakra dos 6 caudas, quase como um Jinchuriki. Se você injetar o seu nele não vai ajudar. Use a liberação de água para resfriá-lo. O Takata, preocupado, seguiu as instruções de Sasuke. Ele cuspiu água em Link, tentando baixar sua temperatura. Chiado, a água que envolvia Link chiou e evaporou em vapor. O primeiro Hashirama, ainda no modo sábio, aproximou-se de olhos fechados, ao sentir a presença intangível do Perujan pairando ao redor de Link. Seu tom era cheio de admiração. Usar energia espiritual pura para formar algo semelhante a um clone das sombras. Essa sua técnica é fascinante. Ele se esforçou para encontrar a palavra certa para descrever o quão incrível aquilo era. O poder espiritual puro, por si só, normalmente não consegue afetar o mundo físico. No máximo, você obtém intenção assassina ou auras opressivas. Para interagir verdadeiramente com a realidade, a energia espiritual precisa ser convertida em chakra. Se você tentar transformar energia espiritual pura em chakra, ela anseia pela metade física, tornando-se instável, difícil de controlar, quanto mais de usar para jutsus. É por isso que o Edo Tensei precisa de um corpo hospedeiro. Uma mera alma em forma espiritual não garante nenhuma habilidade real de luta. Mas o espírito de Link aparentemente possui uma estabilidade peculiar, permitindo-lhe condensá-lo em uma imagem intangível que ainda pode exercer influência física. Um jutsu realmente alucinante. Por ser meio ilusório, tudo que ele come acaba sendo absorvido pelo corpo de Link. Ele deve ficar bem, concluiu o primeiro Hashirama, recuperando a compostura. É basicamente como se ele tivesse engolido um pedaço de carne de besta com cauda. Sem aquelas coisinhas estranhas, como proteção, poderia ter sido mais perigoso, mas agora não prevejo problemas. Ele pode até ganhar algo benéfico com isso. A coisa toda lembrava como o selo dos 8 trigramas de Naruto sugava o chakra da 9 caudas ao longo do tempo, transformando-o em seu próprio. Link estava fazendo isso de forma mais crua, usando o poder espiritual intangível para arrancar a vontade da besta do chakra e absorvê-lo à força. Se ele conseguisse suportar o choque, sua resistência e chakra aumentariam. A avaliação do primeiro Hokage tranquilizou a todos. O Takata continuou jogando água em Link para resfriá-lo, enquanto Sasuke monitorava cuidadosamente o estado do chakra interno de Link. Os pequenos Minato e Kushina estavam por perto, prontos para selar qualquer chakra selvagem se necessário. Por fim, o estado anormal cedeu. Link ofegava, o suor encharcando suas roupas, os músculos se contraindo involuntariamente. A dor persistia, mas não era nada que ele não pudesse suportar. Ele já havia se acostumado à dor há muito tempo. Eu deveria ter previsto isso. Aquele stand é apenas o meu espírito em forma visual, pensou Link. Levantando-se, sentiu suas novas reservas de força e energia mental, dividido entre a satisfação e a irritação. Sua tentativa de criar um stand permanentemente corpóreo foi um fracasso total. Embora o primeiro Hashirama tivesse deduzido isso por observação, Link o vivenciara em primeira mão. Ele entendia perfeitamente agora. Uma transformação semelhante à de um stand é simplesmente a sua energia espiritual ganhando forma. A ideia de criar uma entidade separada e permanente a partir dela era impossível. Ele não podia simplesmente separar um pedaço do seu espírito, sem alma. Um corpo é praticamente morto. Mesmo que fosse possível, ele não tentaria. Sem um stand permanente e independente, a natureza aleatória deste jutsu de stand não poderia ser contornada. Ele teria que continuar jogando gacha cada vez. A boa notícia era que, como uma projeção que influenciava a realidade, seu stand podia absorver chakra condensado e, em seguida, canalizá-lo para dentro de seu corpo, filtrando a vontade da fera para que Link pudesse convertê-la em seu próprio poder. Enquanto ele conseguisse suportar a dor, ele agora tinha uma alternativa ao doping com drogas especializadas: consumir chakra solidificado. Por que todo caminho para o poder é tão doloroso para mim? Link reclamou interiormente. Capítulo 284. Se o jutsu de transformação espiritual é a materialização da alma, então seu jutsu concede à alma uma certa medida de fisicalidade. Senju Tobirama, tendo retornado às pressas para o mundo principal em meio à sua agenda ocupada, exibia a expressão animada de um pesquisador enquanto falava. Transformar espírito em matéria é uma tarefa extremamente difícil. Caso contrário, o jutsu de transformação espiritual não teria sido dominado por apenas uma pessoa, Katudan. Assim como o deus voador do trovão, ele exige uma rara combinação de talento especial e vasto conhecimento. Tenha em mente que o chakra em si é uma espécie de energia semifísica de massa próxima a zero, possuindo tanto a capacidade de penetrar a matéria quanto de afetá-la.
mudando suas características de acordo com a vontade do usuário. É por isso que o chakra pode formar o Rasengan, sofrer diversas mudanças elementais para ataques, transitar entre a terra pura e o reino físico, distorcer o espaço, criar objetos do nada e assim por diante. Em certo sentido, inúmeros tipos de chakra podem ser considerados energias potenciais, cada um com propriedades únicas. Mas converter pensamento puro, energia espiritual, em matéria apresenta muitas barreiras desconhecidas. Como alguém pode controlar todos os pensamentos em sua mente? É por isso que as pessoas geralmente recorrem à mistura de energia espiritual e física no chakra padrão. É mais estável e confiável, com um limite um pouco menor, mas com menos variáveis desconhecidas. Mas claramente o Jutsu de Link não pertence ao reino da manipulação convencional de chakra. Uso direto de energia espiritual. Um talento realmente aterrorizante. Tobirama, após estudá-lo minuciosamente algumas vezes, não pôde deixar de se maravilhar. A energia espiritual governa a imaginação. Não é de se admirar que este jutsu misterioso de Link tenha habilidades tão poderosas. Ele sinaliza o uso direto da energia espiritual, além de uma reserva inata e massiva de força mental. Porque a energia espiritual, que incorpora a imaginação, resulta em tamanha potência. Tudo o que ele pôde fazer foi atribuir isso ao talento. Depois de pensar um momento, Tobirama comentou: se você conseguir desenvolver o uso direto da energia física que governa a vida, então talvez você se torne o próximo sábio dos 6 caminhos. Controlar tanto a energia espiritual impulsionada pela imaginação quanto a energia física que governa a vida em perfeita harmonia supostamente leva à criação de todas as coisas, o poder lendário atribuído ao sábio dos 6 caminhos. Você está falando de mim? Eu sou mesmo tão incrível assim e nem sabia? Link ficou um pouco perplexo. Então ele era algum tipo de gênio sem precedentes? Sua composição de chakra é fortemente inclinada para a energia mental, o que a torna altamente incomum, refletiu Tobirama. É por isso que você não consegue dominar completamente seu próprio jutsu, sua energia espiritual é simplesmente muito forte. Nesse caso, preciso de algum regime de treinamento especial para fortalecer meu domínio sobre a energia espiritual? Link viu Tobirama pensar profundamente e não conseguiu se conter e perguntou: se ele pudesse guiar a direção de seu ninjutsu mutante, não se tornaria invencível? O que quer que ele desejasse bastava bater palmas e se tornaria realidade. Uma esfera do dragão viva? Um santo graal ambulante? Uma joia Shikon em forma humana? Uau, isso seria incrível! Orgulho inflado, mãos na cintura e peito estufado. Tobirama abriu os braços. Como eu saberia? Retrucou ele, exasperado. Isso é algo que você teria que perguntar ao próprio sábio dos 6 caminhos. Se eu soubesse treinar e usar a energia espiritual dessa forma, já teria conquistado o mundo há muito tempo. Eles se encararam por um tempo. Finalmente, o rosto de Link se encheu de uma exasperação silenciosa. Se você não sabe em que está pensando tanto, só porque não consigo treiná-lo não significa que não consigo imaginar ter esse tipo de poder espiritual. Tobirama retrucou sem se desculpar. O Tobirama, de aparência infantil e com cerca de 3 ou 4 anos, tinha uma expressão tão presunçosa que deixou Link furioso. A fúria tomou conta dele, e ele agarrou o segundo shinobi mais rápido do mundo pelas bochechas gordinhas, apertando com força. Eu queria fazer isso há séculos. Mas maldito seja, pirralho. A vozinha de Tobirama chiava de raiva enquanto ele tentava se defender com braços e pernas curtos. A rapidez do ataque, somada ao seu corpo pequeno, o deixaram indefeso. Percebendo que não conseguiria se libertar, gritou desesperadamente: irmão, irmão. Mas como suas bochechas estavam contraídas, as palavras saíram todas confusas. Embora Link tivesse apenas 150 centímetros de altura, tecnicamente 149, mas ele alegava ter 150. Tobirama era tão baixo que não conseguia nem alcançar o peito de Link depois que suas bochechas estavam presas. A visão dele se contorcendo era inegavelmente cômica. Perto dali, o primeiro Hashirama apenas observava, sorrindo. Será que eles realmente achavam que ele não fazia ideia de que seu querido irmãozinho estava ansioso para implicar com ele quando Tobirama ficou preso no corpo de uma criança? Embora não fosse a pessoa mais perspicaz, conhecia Tobirama bem o suficiente. É melhor assistir ao show. Segundo mundo paralelo, no posto avançado da Ponte Kanabi, a família Senju. Lord Hashirama suspirou segundo Sarutobi Hiruzen. Ele se sentou em frente à versão jovem e reencarnada de Senju Hashirama, parecendo perturbado. Seu rosto, e o gosto em sua boca, eram igualmente amargos. Por descobertas recentes, ele sabia que aquele garoto era o primeiro Hokage do seu próprio mundo, não o Hashirama do outro mundo. No entanto, ele e seus 3 velhos amigos tentaram todos os tipos de argumentos nos últimos dias, e nada mudou a posição do jovem primeiro Hokage. Com uma força tão insondável e potencial futuro, enquanto este jovem Senju Hashirama estivesse disposto a ficar firmemente do lado de Konoha, Sarutobi e companhia poderiam manter a cabeça erguida ao lidar com Konoha do outro mundo. Porque tudo tem que ceder às exigências desse outro mundo. Não se preocupe tanto, Sarutobi, disse o segundo Hashirama, sentado de pernas cruzadas e com uma expressão calma. Ainda somos todos Konoha, unidos por um objetivo comum e pela busca da paz. Por que haveria divisão? Ele também havia lido alguns bloquinhos aleatórios escritos por Link, os mesmos que influenciaram os 2 Hashiramas do outro mundo. Depois de lê-los, o jovem Hashirama concordou plenamente. Para alcançar a paz, eles tinham que almejar um sistema unificado. Mesmo que o próprio Link não tivesse um roteiro concreto, apenas ideias vagas, isso já era inestimável para esse shinobi. Pelo menos eles tinham uma direção para seguir. Reunir todos os ninjas sob uma única bandeira primeiro e, em seguida, remover gradualmente as barreiras entre as nações parecia um caminho que valia a pena tentar. O segundo Sarutobi Hiruzen forçou uma risada exasperado. Claro, todos eram Konoha, mas sempre havia uma hierarquia de força, uma ordem de quem vinha primeiro e quem vinha depois.
Se sua Konoha acabasse em uma posição secundária, não seria exatamente como as outras vilas que haviam sido derrotadas? Eles seriam forçados a aceitar ordens. E se um dia, o outro lado exigisse algo ultrajante, ou abrigasse planos sinistros, eles seriam impotentes para se opor. Senhor Hashirama, Ele mal começou quando Hashirama o interrompeu com um aceno de mão. Que tal você visitar esse outro mundo pessoalmente, disse o segundo Hashirama, e conversar sobre isso com seu outro eu? Certamente você pode confiar em si mesmo? Sarutobi Hiruzen pensou por um momento, então suspirou. Ah, tudo bem. Capítulo 285. Mundo principal, Konoha, escritório do Hokage. Depois de resolver as questões relacionadas à condição de Link, todos se reuniram em um só lugar. De qualquer forma, essa é a situação atual na aldeia. Senju Tobirama sentou-se atrás da mesa do Hokage, ladeado pelas versões infantis do terceiro e do quarto Hokage. Tsunade ainda estava no segundo mundo paralelo, servindo efetivamente como mascote por lá, então os 3 Hokage presentes eram os responsáveis pelas decisões de cozimento. E o primeiro Hokage? O primeiro Hashirama sentou-se preguiçosamente num canto, basicamente dizendo nada disso me diz respeito. Em frente a eles, os Jounin e os 2 conselheiros estavam sentados em fileiras, com expressões perplexas depois de ouvir tudo sobre o jutsu de reanimação e outros mundos. Tobirama observou silenciosamente seus rostos, memorizando qualquer um que parecesse especialmente abalado. Ele planejava que Anbu os investigasse minuciosamente depois. Ele pretendia esperar até que seu irmão reencarnasse e recuperasse alguma força antes de revelar a verdade aos superiores. Mas os planos não conseguiram acompanhar as mudanças repentinas. Seu irmão detinha muito mais poder do que o esperado, e aquele Hashirama de outro mundo era realmente confiável. Não havia mais nada a temer. Então, ele ajustou seu plano na hora. O principal motivo para retornar agora era falar abertamente com os superiores, particularmente os vários clãs ninjas. Estudar Link era apenas um objetivo secundário. Aquele pirralho anda cada vez mais atrevido ultimamente. E meu irmão? Ele só ficou sentado ali, assistindo enquanto eu era empurrado. Lembrando de Link, Tobirama ficou irritado. Senhor segundo Hokage, começou Nara Shikaku, levantando a mão primeiro. Você disponibilizará esta técnica de reencarnação para todos? Tobirama balançou a cabeça. Vou reformar o sistema de missões da vila. Completar missões acima de um certo nível lhe renderá pontos de mérito. Esses pontos podem ser gastos para reencarnar a si mesmo ou a um amigo próximo ou familiar. Não havia como ele simplesmente distribuir um jutsu como aquele para qualquer um. Para começar, Link e Tobirama, que tinham suas próprias versões do Edo Tensei, não podiam servir como as máquinas de reencarnação livres do mundo. Por outro lado, deixar as pessoas reencarnarem muito livremente destruiria seu medo da morte, causando inúmeros problemas no futuro. Ele manteria a reencarnação sob rígido controle, estabeleceria limites elevados e eventualmente a isolaria, prevenindo todos os tipos de problemas futuros que poderiam surgir. Quanto a como Konoha se desenvolveria a partir dali, ninguém tinha certeza ainda. A atração por outros mundos desconhecidos, a esperança de paz, os experimentos no segundo mundo paralelo, o futuro no mundo principal, como Konoha seguiria adiante? Tantas perguntas surgiam, e nem ele nem o irmão estavam totalmente preparados. Era como se estivessem sendo empurrados por um acontecimento inesperado após o outro. Enquanto ouvia as perguntas dos Jounin e discutia as tarefas imediatas, Tobirama simultaneamente resolvia mentalmente seus próprios problemas não resolvidos. Ele não se considerava a pessoa mais inteligente do mundo. Ele apenas era mais proativo em pensar e agir. A contribuição dos outros importava. Enquanto isso, Link estava na última fila, relembrando silenciosamente suas anotações sobre liberação de vento, lançar rede. Ele gerava pequenas rajadas de vento nas palmas das mãos, deixando-as girar. Dizia-se que Tsunagakuri, no segundo mundo paralelo, finalmente lhe enviará o instrutor do estilo vento e o Jinchuriki de uma cauda Bunpuku. Ele planejava ir para lá assim que a reunião terminasse. Imaginou quem teriam enviado, talvez um rosto familiar. A reunião no escritório do Hokage se arrastou por meio-dia antes de terminar, e Link foi o primeiro a sair. Ele pretendia buscar Sasuke e o Takata para que todos pudessem seguir para o segundo mundo paralelo. Mas assim que saiu, Link gritou Nara Shikaku com uma expressão um tanto complicada. Ele jamais imaginara que aquele discípulo, originalmente acolhido em nome do terceiro Hokage, pudesse afetar tantas coisas. Ele ouviu rumores sobre o jutsu que invocava os mortos, como ele causou um grande alvoroço e mais tarde trouxe de volta ao segundo Hokage. Naquela época, ele não tinha dado muita importância, afinal, ele tinha algum conhecimento do Edo Tensei. Mas agora a questão havia se intensificado e se transformado em ressuscitar os mortos, o que era um absurdo. Mesmo que Tobirama não tivesse explicado, Shikaku suspeitava fortemente que o jutsu de viagem intermundo também veio de Link. Certa vez, ele o aceitou como discípulo por causa do Hokage e então deliberadamente ficou em segundo plano para evitar parecer que estava tentando ganhar favores. Agora, Link era o centro de tudo em Konoha, e Shikaku querer conversar mais com ele poderia dar a impressão de que ele estava apenas tentando se apegar a ele. Tudo parecia bastante complicado. Shikaku-sensei, Link cumprimentou sorrindo. O que houve? Shikaku soltou um suspiro quase imperceptível. Passe na minha casa qualquer dia desses. Com certeza, respondeu Link com um sorriso amigável. Mas agora tenho algo para fazer. Com isso, ele desapareceu em uma cintilação corporal. 2 horas depois, segundo o mundo paralelo. Este é o novo prodígio do estilo eólico da nossa Suna. Baki? Link reconheceu o jovem instantaneamente.
Não seria o mesmo velho Baki do outro mundo que costumava ser sua bolsa de dinheiro ambulante? Ele não pôde deixar de sorrir com pesar. Aquilo era demais. Ali no mundo principal, ele praticamente vinha cultivando Baki por dinheiro. Agora em outro mundo, o professor que Sunagakure fora forçado a enviar era uma versão mais jovem do mesmo velho Baki. O jovem segundo quarto Kazekage Rasa notou a reação de Link, embora sua expressão impassível permanecesse inalterada. Então Baki é famoso no mundo deles, especulou consigo mesmo. Mas pensando bem, ele tem um talento e tanto. Talvez isso seja normal. Quanto ao próprio Baki, ele parecia apenas confuso. Até recentemente, ele estivera no campo de batalha da Terra da Chuva. Depois de ser promovido a Jounin lá, ele ainda não fazia parte do círculo íntimo de Sunagakure. Agora, eles lideram uma missão de alto nível, de classificação S, para reunir informações sobre esses seres de outro mundo. E somente quando ele chegou aqui ele aprendeu o que seres de outro mundo significava. A verdade por trás do fim tão abrupto da guerra ainda não havia se espalhado. A maioria dos ninjas de nível médio e baixo ainda acreditava estar no meio de uma guerra shinobi, completamente alheios ao fato de que apenas 2 monstros haviam pacificado todo o conflito em questão de dias. Sou Link e Link se apresentou. Sasuke, o Takata e a quinta Hokage, Tsunade, estavam ao seu lado, então era óbvio que Link era o verdadeiro chefe ali. Ele falou abertamente, serei seu aluno de agora em diante. Baki assentiu, parecendo bastante contido. Você venha comigo, ordenou Tsunade. Ela tinha muita coisa para fazer, já que também estava atuando como Hokage. A areia do segundo mundo paralelo foi a primeira vila a se juntar a eles, então havia muita negociação a ser feita, coisas como quanta informação compartilhar e quantos benefícios conceder a eles. Era uma grande trabalheira. E aquele pirralho do Tobirama alegou arrogantemente que precisava de tempo para pensar no futuro, jogando todo o trabalho burocrático para cima dela. Se eu soubesse que isso aconteceria, nunca teria assumido o posto de Hokage. Tsunade franziu a testa, liderando o segundo Rasa em direção à recém-construída torre do Hokage. Será que a ofendi de alguma forma? Perguntou-se Rasa. Ele era Kazekage havia pouco tempo, e a responsabilidade de decidir o futuro de toda a sua aldeia pesava sobre ele. Link, por sua vez, sorriu para Baki e disse, ótimo, estou ansioso para trabalhar com você. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 286. No dia seguinte, segundo o mundo paralelo, base da ponte Kanabi, manhã cedo. Clang, clang, clang. Ao primeiro sinal da luz do dia, ondas de refugiados que haviam chegado à área já estavam trabalhando duro. À medida que mais e mais pessoas chegavam à base, e graças a uma mudança repentina nos planos, grupos inteiros de shinobi curiosos do mundo principal de Konoha apareceram. O layout original do assentamento não era mais suficiente, então eles se esforçaram noite adentro para expandi-lo. No final, toda a ponte Kanabi foi incorporada ao projeto da nova cidade. Construir uma rua com liberação de madeira não foi um desafio para nenhum dos dois Hashiramas, mas essas construções padronizadas eram muito uniformes. Carpintaria especializada e acabamento interno ainda eram necessários. Quanto aos refugiados também não havia como evitar. Atraídos pela relativa segurança, sem bandidos, sem ronins, sem mais guerra, eles vieram por conta própria. A proporção de idosos ou deficientes entre eles era baixa, pois, em tempos de guerra, geralmente não sobreviviam. Qualquer um que conseguisse chegar a um refúgio seguro tinha pelo menos alguma habilidade útil, como carpintaria ou conserto de casas. Eles ficavam felizes em ajudar a construir suas novas casas, especialmente porque seriam pagos por seu trabalho. Enquanto isso, perto de um campo de treinamento improvisado, o jovem Baki tinha acabado de ouvir a explicação de Link sobre como ele estava abordando a liberação de vento. Sua lógica parece boa. Ele pensou por um momento e então, um tanto rigidamente, disse aquela única frase. Até ele percebeu que soava um pouco superficial, o que o deixou um pouco perturbado, embora sua pele bronzeada dificultasse a visualização do rubor. Então, ele rapidamente acrescentou, se você realmente quer dominar a liberação de vento, lançar rede corretamente então. Ele entrou no modo professor, descrevendo com entusiasmo as dificuldades e técnicas que havia encontrado em seu próprio treinamento de liberação de vento. Livre para transmitir todo o conhecimento de Sunagakure, sua aldeia o havia autorizado a compartilhar tudo, desde que construísse boas relações e coletasse muitas informações. Certo, certo, certo. Link ouvia atentamente enquanto tomava notas. Era realmente um gênio do estilo do vento. Com apenas meio da adolescência, Baki já era um jounin com profundo conhecimento em ninjutsu baseado no vento. E, o mais importante, ele realmente sabia ensinar. Nem todos os gênios sabem ensinar bem. Veja Kakashi, por exemplo. Naruto era um idiota, claro, mas Sakura e Sasuke eram talentosos à sua maneira. Kakashi basicamente pulou a parte de ensinar-lhes o básico, além de entregar o Chidori a Sasuke. Na maioria das vezes, ele não fazia nada além de ficar vagando por aí lendo as novelas de Jiraiya. Dificilmente um instrutor exemplar. Baki, por outro lado, ensinava de forma metódica e fácil de seguir. Seus insights sobre a liberação de vento eram abrangentes e bem articulados. Poderia ser praticamente um livro didático. Enquanto Link absorvia a explicação, uma centelha antiga e familiar acendeu-se em sua mente. É como ter um novo cérebro externo. Acho que consegui. Ele exclamou, cheio de confiança enquanto formava selos, reunia chakra e ativava o jutsu. Essa é a sequência de selos para a liberação de vento. Lançar rede, certo? Parece que está funcionando. O jutsu original da nossa vila, então eles realmente... Baki, surpreso, fez uma anotação mental. O shinobi do outro mundo tinha acabado de reproduzir um dos jutsus únicos de Sunagakure, feitos com o estilo do vento. Mas então viu um cordão semi-transparente se estender algumas dezenas de centímetros da ponta do dedo de Link, e simplesmente cair no chão.
Ele murmurou com o rosto inexpressivo. Tudo estava correto. O chakra do vento, os selos corretos, a liberação da técnica, então por que era apenas um único cordão? Aquele cordão pendia ali, transparente, quase tão longo quanto uma corda curta. Parecia até atravessar a grama, assemelhando-se muito a uma variação do bisturi de chakra. E isso não deveria ser uma rede? Cadê a rede? Por que só um fio? Link também parecia sem noção. Se você pensar em uma rede, é basicamente algo para capturar animais ou peixes. Ou, metaforicamente, um meio de amarrar ou capturar. Possivelmente uma referência a laço inescapável ou tecida com certos materiais. Resumindo, amarrar, capturar, conectar, 3 ideias centrais. Então, o que exatamente é a minha liberação de vento, rede de lançamento? Ele se perguntou. Ele podia perceber que estava drenando seu chakra continuamente, assim como sua palma do vendaval, um jutsu de estado contínuo. Enquanto estava ativa, ele conseguia controlar aquele cordão meio invisível com a ponta do dedo. Se era para prender ou capturar. Ele lançou um olhar travesso para o perplexo Baki, que estava parado ali perto, mas pensou melhor. Provavelmente era melhor não fazer experimentos em um humano imediatamente. Invocando sua habilidade de sombra, Link enviou uma parte dela deslizando em busca de um animal selvagem. O campo de treinamento adequado da base ainda não estava montado, e a vida selvagem local não era exatamente abundante. Ele não conseguia evitar a saudade dos coelhos que mantinha no campo de treinamento número 7. Aquela sombra parece a técnica do clã Nara, não é? E por que a liberação de vento, rede de lançamento saiu assim? Mesmo selos, jutsu diferente. Baki catalogou silenciosamente esses detalhes, continuando sua coleta de informações mentais. Um tempo depois, a sombra retornou com alguns coelhos. Evidentemente, esses coelhos do segundo mundo não tinham ideia de que estavam prestes a ser capturados e possivelmente domesticados. Eles chutavam e ofegavam furiosamente. Link já estava sentindo a tensão. Manter a liberação de vento, lançar rede consumia bastante chakra. Ele olhou para o Takata, que prontamente interveio com uma bateria de Link para recarregá-lo. E ele está agindo exatamente como o Jinchuriki dos 6 caudas de Kirigakuri, e até se parece um pouco com ele. Baki manteve sua fachada fria de só estou aqui para obter informações. Impulsionado por seu suprimento de chakra de emergência, Link manobrou o cordão da ponta do dedo para dentro de um dos coelhos. Imediatamente uma sensação estranha surgiu. Ele descobriu que poderia alimentá-lo com ainda mais chakra, criando assim outro cordão e expandindo a rede, ou então poderia quebrar o cordão conectado ao coelho. Todos os tipos de pensamentos aleatórios borbulhavam em sua mente. Nervoso, com medo, com fome e deseja companhia? De repente, ele percebeu que entre os coelhos, uma era fêmea e aparentemente, do ponto de vista do coelho, ela parecia meio fofa. Que absurdo é esse? Ele instintivamente cortou o cordão para cortar aqueles sentimentos aleatórios, e o jutsu desapareceu. Então, essa técnica me liga a outros seres vivos? Ele examinou o coelho, mas não viu ferimentos após o corte da medula. Então, hora da segunda rodada. Ele ordenou que a sombra soltasse um coelho macho e uma fêmea, dando-lhes alguns segundos para se acalmarem. Então reconectou-os, e assim mesmo, com o jutsu de rede, criando um segundo cordão que se prendia à coelha. De repente, uma linha translúcida também surgiu entre o coelho macho e a fêmea, e então desapareceu, invisível. Era como se nunca tivesse existido. Mas Link ainda sentia a presença da rede. Assim que ela desapareceu de vista, o consumo de chakra do jutsu caiu drasticamente. Os 2 coelhos que tinham acabado de se aliviar e ficaram presos por um tempo, pareciam claramente exaustos. Tecendo uma rede, forjando conexões. Acho que entendi. Os olhos de Link brilharam de entusiasmo. Ele finalmente havia descoberto uma variante muito interessante de ninjutsu. Não houve leitura de mentes nem compartilhamento de consciência. Era apenas uma conexão. Os coelhos, em pânico e tentando transmitir seus pensamentos dispersos, estavam efetivamente bombardeando-o com bobagens aleatórias. O próprio Link não lhes enviará nenhum pensamento. E uma vez formada a rede, a carga total de chakra pareceu ser compartilhada entre os diferentes pontos de conexão. E fascinante. Essa técnica tem muito a evoluir. Um olhar de alegria brilhou nos olhos de Link. Ele havia descoberto uma nova mutação de jutsu que era estranha e maravilhosa. Capítulo 287. Segundo mundo paralelo, a base. Logo após terminar as negociações com o terceiro Mizukage de Kirigakuri, Senju Tobirama agarrou Link pelo braço. Rápido, use esse jutsu em mim. Quando o cordão do jutsu de rede de lançamento de Link se cravou no corpo de Tobirama, ele sentiu aquela conexão peculiar e assentiu. Sim, é o mesmo princípio daquele seu estranho jutsu de invocação, mas mudou um pouco. Você está usando o chakra como um elo, energia espiritual como uma etiqueta. Tobirama tinha uma expressão confusa. Por que você tem fios conectando tantos coelhos? Ele também conseguia sentir todos aqueles coelhos, constantemente transmitindo pensamentos inúteis aleatórios. Estou apenas mantendo o jutsu para ver se há algum efeito colateral, respondeu Link com naturalidade. Na verdade, o gasto de chakra era compartilhado entre todas as criaturas conectadas. Sim, cada novo cordão, expandindo a rede, aumentava o consumo geral, mas ele era distribuído de forma que cada indivíduo consumia um pouco menos, o que tornava esse jutsu adequado para grupos grandes. Então, Link simplesmente mandou seu clone das sombras reunir todos os coelhos selvagens da área e os conectou um por um, formando sua própria rede de coelhos artificial. Após alguns dias de observação, ele tinha quase certeza de que o jutsu da rede de lançamento não causava nenhum dano. Infelizmente, mesmo que os coelhos fossem forçados a compartilhar seus pensamentos e não conseguissem parar de tagarelar sem sentido, isso não os impedia de brigar, muitas vezes, intensificando brigas que normalmente não teriam. A compreensão mútua total às vezes levava a conflitos mais acirrados. Era meio triste, na verdade. Tudo bem, entendi.
Sem problemas, resmungou Tobirama com o rosto sombrio. Agora, apresse-se e remova o jutsu deles. O fluxo interminável de pensamentos e impulsos de Coelho era nauseante. Não se tratava apenas de enviar mensagens, os coelhos não tinham qualquer noção de contenção. Através da conexão de chakra, eles continuavam a disparar todas as suas sensações contra ele. Não precisa passar por todo esse trabalho. Link friamente acionou um interruptor mental, bloqueando as transmissões dos coelhos. O rosto de Tobirama escureceu ainda mais claramente e Link fizera aquilo de propósito. Como conjurador do jutsu, ele definitivamente tinha um controle preciso sobre quem podia enviar ou receber. Então, um grande e benevolente administrador se comporta assim. Link, cruzando os braços presunçosamente em sua mente, cortou completamente as permissões dos coelhos. Chega de spam, já que tudo o que eles faziam era brigar pior quando realmente entendiam o que o outro estava pensando. Bem, talvez eu pudesse usar coelhos para assediar um inimigo algum dia. Link refletiu. Mas as cordas do seu jutsu da rede de lançamento não se moviam rápido, então até mesmo um genin teria tempo de se esquivar, a menos que você já estivesse perto o suficiente para literalmente enfiá-lo nele. Nesse ponto, outros movimentos baseados em selos ou do tipo genjutsu seriam mais fáceis. Ele deu de ombros. Nem sabia ao certo quando foi a última vez que brigaram de verdade. O jutsu ainda está consumindo meu chakra para manter a ligação, disse Tobirama. E irmão? Ele gritou automaticamente, então se lembrou de que o homem parado ali perto era o Hashirama do segundo mundo paralelo, não o original. Uma expressão estranha passou por seu rosto. Quero dizer, primeiro Okage-sama. Eles eram tão parecidos em aparência, aura e chakra, que se Tobirama baixasse a guarda, ele os confundia. Rindo baixinho, o segundo Hashirama se aproximou e voluntariamente permitiu que uma das cordas do jutsu da rede de lançamento se conectasse a ele. Tobirama então deixou de lado todas as distrações, dando ao novo jutsu de Link um teste sério. A primeira era a transferência de informações, sua função mais básica. Uma versão mais avançada envolvia transmitir emoções ou sensações, exatamente como os coelhos vinham fazendo. Depois disso vieram dados que custavam mais energia para transmitir, como sons, imagens, memórias e assim por diante. Graças ao segundo Hashirama ter mantido a maior parte de sua força anterior, testar os limites de chakra, resistência e distância necessários foi fácil para eles. Em suma, a simples transferência de informações, como um bate-papo normal, era basicamente parte integrante da manutenção do jutsu. Enquanto o jutsu da rede de lançamento estivesse em execução, ele criava um fluxo de chakra mútuo entre os envolvidos, de modo que a transmissão de mensagens não exigia esforço extra. Quanto mais pesado o conteúdo, vozes, imagens, memórias, maior o custo adicional. Mesmo assim, era baixo o suficiente para um coelho manusear, mas crucialmente a distância não importava. Isso significa que não podemos compartilhar experiências, jutsus ou poderes? Link não conseguiu evitar perguntar. Tobirama lançou-lhe o olhar que se lançaria a um aluno desavisado. Você acha que é tão fácil abrir o coração e a mente o suficiente para compartilhar tudo? Mas você já me ensinou o Edo Tensei antes. Link retrucou. Tobirama suspirou. Aquele jutsu envolvia uma disposição pessoal de abrir seu lado espiritual, permitindo a comunicação entre mentes. Este jutsu da rede de lançamento é diferente. As diferenças eram enormes. O jutsu de comunicação entre mortos-vivos foca na comunicação, enquanto esta nova técnica foca na conexão. Dois conceitos distintos significavam que não se podia esperar que tivessem o mesmo efeito. Tobirama poderia falar longamente sobre as mecânicas e diferenças mais profundas, mas para simplificar para Link, eles simplesmente não são o mesmo jutsu. Entendido. Link assentiu, deixando o assunto de lado. Então, basicamente, isso é só bate-papo, envio de fotos e envio de vídeos. Isso fez com que parecesse um aplicativo barato e de mercado de massa, e definitivamente diminuiu o fator legal. Você acha que comunicação infinita não é nada especial? Retrucou Tobirama. O melhor rádio sem fio que temos hoje mal consegue alcançar 500 metros. Comunicações transnacionais exigem equipamentos pesados e consomem toneladas de energia. Seu jutsu é. Espere. Seu tom de voz ficou sério de repente. Link, volte para o seu mundo. Você quer dizer entre mundos? Link percebeu a mesma coisa. O jutsu de lançar rede poderia permitir que eles preenchessem a lacuna de comunicação resultante da travessia entre mundos. Sem hesitar, ele sacou um pergaminho para lançar a técnica passagem de barco e rumou para o mundo principal. Baque. Link pousou em seu laboratório, verificando mentalmente suas conexões abertas de jutsu da rede de lançamento. Ele ainda conseguia senti-las, mas eram extremamente tênues. Fosse a dupla Tobirama-Hashirama ou os coelhos, tudo estava borrado. Se ele tentasse me transmitir, o quê? Antes mesmo que ele pudesse terminar de pensar em como enviar os dados, o ambiente ao seu redor tremeu. Sua visão vacilou como quadros perdidos em um videogame. O chão vazio de repente revelou uma porta brilhante e sem moldura, e dentro dessa abertura estavam os irmãos Senju, com a conexão do jutsu da rede de lançamento subitamente cristalina novamente. A julgar pelos móveis atrás deles, este provavelmente era o laboratório do outro mundo. Ufa! Um vento forte soprou daquela porta, aparentemente devido ao segundo Hashirama estar no modo sábio, bombeando o chakra. O chão continuava rachando e desmoronando sob ele. Tobirama, reagindo rapidamente, jogou um pergaminho pela porta. Estouro. Um som como de uma bolha estourando e o portal desapareceu. As forças selvagens desapareceram como se nada tivesse acontecido, deixando apenas o pergaminho girando no chão. Hein? O que foi isso? Link ficou ali momentaneamente atordoado. Capítulo 288. As conexões do jutsu da rede lançada poderiam ser usadas para conectar mundos inteiros? Esse pensamento passou pela mente de Link. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um vórtice giratório da técnica Funatsu surgiu bem diante de seus olhos.
Senju Tobirama emergiu e deu uma rápida olhada no laboratório, agora coberto de destroços da tempestade de vento caótica, e no pergaminho ainda rolando no chão. Como foi o consumo de chakra do seu lado? Link perguntou, recuperando a respiração. É enorme. Provavelmente só meu irmão e um Jinchuriki podem conectar temporariamente os dois mundos, respondeu Tobirama secamente. Vamos testar se os seres vivos conseguem passar de um lado para o outro. Os dois prontamente chegaram a um acordo. Link pediu a um clone das sombras que buscasse alguns coelhos e esperaram até o horário combinado. Mais uma vez, um portal semelhante a uma porta apareceu. Do outro lado estava o segundo Hashirama, com Sasuke e o Takata ao seu lado, atraídos pela poderosa reação de chakra. Eles enxotaram os coelhos. Ao que tudo indicava, os coelhos não encontraram nenhuma barreira. Estrondo. Tobirama formou selos para criar um clone das sombras que também atravessou o portal. Nada de estranho aconteceu ali também. Em seguida, eles usaram um prisioneiro condenado à morte, mantido sob genjutsu, para atravessar o portal repetidamente. Konoha, no mundo principal, já havia exaurido seus condenados à morte há muito tempo, convertendo-os todos em lama negra do Edo Tensei. Link podia, a qualquer momento, invocar o pântano do submundo e trazer espectros lamentosos para assustar as pessoas, mas, para esse teste, eles usaram criminosos do segundo mundo. Graças ao segundo Hashirama bombeando mais chakra, o portal permaneceu aberto por mais de 1 minuto. Durante esse tempo, um grupo de shinobi, sentindo o enorme chakra, correu para investigar. Estando no coração de Konoha, se o chakra de Hashirama subisse repentinamente, era como jogar água em óleo quente mesmo que reconhecessem seu chakra. Temiam que ele estivesse lutando contra alguém. Após meio dia de testes repetidos, Tobirama chegou a uma conclusão. A porta aberta pelo jutsu da rede lançada era totalmente estável para viagens normais, aparentemente unindo os dois mundos naquele ponto. Atravessá-la parecia nada. No processo, Link começou a conectar praticamente todos os presentes com o jutsu da rede de lançamento, o primeiro Hashirama, as versões infantis do terceiro e quarto Hokage, além de seus cônjuges Sasuke, o Takata e todos os outros curiosos. Assim que todo o grupo dividiu a carga, o consumo de chakra caiu drasticamente. Com a adição de um bando de coelhos, descobriram que até eles conseguiam carregar o fardo por um curto período. Com o esquadrão de shinobi, a necessidade despencou a ponto de até mesmo um genin conseguir mantê-la quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Afinal, ninjas recuperam vigor rapidamente. Um esgotamento constante dessa magnitude não interfere muito na vida diária ou no treinamento, dentro do mesmo mundo. Quanto à abertura de portais entre mundos, apenas os dois Hashiramas conseguiram sustentá-la por mais de alguns segundos. Até mesmo Takata, no modo besta com cauda, ficou sem vigor em menos de 10 segundos. Tobirama fez alguns cálculos e estimou que se o jutsu da rede de lançamento conectasse mais de 10.000 ninjas, o custo poderia cair o suficiente para que pessoas normais também pudessem lidar com ele. Em outras palavras, é uma técnica clássica de quanto mais melhor. Ter apenas algumas pessoas conectadas era quase inútil. Os princípios envolvidos não eram tão complicados. Mas compreender como um único humano poderia unir dois mundos diferentes com pura energia espiritual deixou a mente de Tobirama confusa. Como se seu cérebro não conseguisse oxigênio suficiente. Uma pessoa pode ser capaz de conectar dois mundos, mas uma única pessoa conectá-los tão facilmente. Isso parece um pouco absurdo. Ele olhou fixamente para o cordão semi-transparente que Link acabará de criar. Por que aquele único cordão conseguiu realizar tal façanha? Esqueça chamar Link de próximo sábio dos 6 caminhos, ele poderia muito bem ser o pai do sábio. A noção de energia espiritual alimentada pela imaginação que rompe todos os limites lógicos era absurda. Após um longo silêncio, Tobirama decidiu aceitar. Não via muita alternativa. Deixando de lado a reflexão excessiva, juntou-se alegremente ao jutsu da rede de lançamento. Em apenas 2 dias, praticamente todos os jounin do mundo principal, além dos shinobi reencarnados do segundo mundo, estavam conectados ao jutsu da rede de lançamento, até mesmo os prisioneiros. Ambas as versões de Yaiko, ambas as versões de Conan, o primeiro Nagato Kaolho, todos foram conectados. Através de testes exaustivos, foi confirmado que Link tinha controle de alto nível. Só ele podia bloquear, colocar na lista negra ou remover participantes, sem risco de espionagem de pessoas aleatórias. Era como as marcas de invocação que eles usavam para se comunicar com os mortos no Edo Tensei, igualmente bizarras, mas elas já estavam acostumadas. Em apenas uma noite, Link aprendeu o jutsu da rede de lançamento e produziu um conjunto completo de recursos, bate-papo em grupo, um site rudimentar de compartilhamento de vídeos, algo semelhante a um fórum. Tobirama não fazia ideia de como Link conseguia realizar tantas operações estranhas com o que, em princípio, era apenas um link de chakra persistente para a troca de dados. O conceito não era complicado, mensagens em grupo, funções de fórum, uma rede armazenando e retransmitindo informações para todos, mas a engenhosidade era impressionante. A tanto faz, funciona, então quem se importa? Tobirama viu Orochimaru transbordando de entusiasmo para testar os novos recursos do jutsu da rede de lançamento. Ele próprio não tentou mais entender aquilo. Contanto que ele seja o nosso gênio, pensou com um sorriso calmo. Uma semana depois, abaixo da base da Ponte Canabi, atrás de camadas de selos na câmara subterrânea, clac, o primeiro Hashirama entrou. Embora no corpo de uma criança, sua expressão era solene, olhos brilhantes e focados, como se estivesse pensando em como salvar o mundo. Ah,
Pequeno Link. Ele gritou de repente, virando-se para ver Link, que era um pouco menor, seguindo atrás dele. Atrás deles, o segundo Hashirama também tinha um olhar de dor. Senhor Hashirama, preciso dizer novamente, nada de jogos de azar, pornografia ou drogas no software jutsu da rede de lançamento, disse Link, suspirando. A maioria das pessoas mal tinha chakra suficiente para enviar mensagens de texto. Mensagens de áudio e vídeos continuavam sendo uma raridade, então a plataforma de vídeos de Link quase não tinha uploads. Mas os dois Hashiramas, ambos ostentando enormes reservas de chakra, aprenderam tudo rapidamente e imediatamente começaram a planejar um aplicativo de apostas online para que pudessem fazer apostas online. Eles estavam testando o sistema em segredo, com Tsunade atuando como distribuidora e rolando os dados, quando Link chegou e os desativou na hora. Tudo o que queríamos era nos divertir um pouco, Link. O segundo Hashirama tentou passar um braço em volta dos ombros de Link com um sorriso amigável. Se Tobirama aprovar, não vou discutir. Link deu de ombros antes de mudar de assunto. Mas primeiro, podemos continuar com os negócios, Lords Hashirama? Suspiro. Eles suspiraram em sinistro uníssono. Então o primeiro Hashirama ergueu uma versão múmia selada de Uchiha Madara por cima do ombro. Nesse movimento suas feições infantis ficaram sérias. Link ativou a técnica Funatsu, levando-os, junto com Madara selado, para o mundo principal. Com os dois Hashiramas observando, Link cuidadosamente estendeu um cordão semi-transparente de jutsu de rede de lançamento no selo. A barreira que supostamente bloqueava todas as formas de chakra e ninjutsu agiu como se nem existisse. Em instantes, uma nova consciência se juntou à rede de jutsus da rede de lançamento. Capítulo 289. 10 minutos depois, mundo principal, Vale do Fim. Está feito. O primeiro Hashirama acariciou o corpo envolto em múmia de Uchiha Madara com confiança. Madara concordou em cooperar conosco na captura daquele outro Madara. Link, como exaltado mestre da rede, ouviu toda a conversa e estava um tanto cético. Tudo que Madara realmente disse no final foi um único grunhido, em resposta. Isso é considerado um acordo? Ele observou o segundo Hashirama desenrolar o pergaminho de selamento que Tobirama havia preparado. Link recuou alguns passos silenciosamente para que os dois Hashiramas ficassem à sua frente para protegê-lo. Quando a fórmula do jutsu se dissolveu e o tecido se rasgou com um estalo, Madara, encarando-o com Rinnegan, começou a rir descontroladamente enquanto estendia um braço. Hashirama, hahaha, você que suas palavras foram interrompidas abruptamente. Espera aí, são dois Hashiramas? Ambos em suas formas mais jovens. E não são clones de madeira? Um tinha chakra visivelmente mais fraco, o do outro estava praticamente inalterado. Mesmo em seu auge, ele não teria tido chance contra dois Hashiramas, muito menos agora que era o Edo Tensei. E ambos os Hashiramas estavam em corpos vivos e respirando, não revividos pela reencarnação Rin, então estavam realmente vivos? Ele refletiu sobre isso e então desviou o olhar frio para Link, que estava escondido mais ao longe. Imagino que esse pirralho esteja por trás disso. Então esse outro mundo e outro eu devem ser reais. Madara, não tente nada. Prefiro não te trancar de novo. O primeiro Hashirama sentiu Madara acumulando chakra. Sua expressão era severa e indelicada como sempre. Podemos conversar sobre o que você quiser. Link está aqui. Tudo vai ficar bem. O segundo Hashirama ficou de lado, avaliando com curiosidade aquele amigo de um mundo alternativo. Aquele corpo do Edo Tensei e aquele chakra tão familiar trouxeram à tona velhas lembranças. Madara olhou para o marco familiar sob seus pés com um sorriso irônico. Enfrentando os dois deuses shinobi sozinho, ele não demonstrou o menor medo. Na pior das hipóteses, seria selado novamente, já havia perdido antes, então mais uma vez não importava. Você realmente não entende. A única coisa que realmente perdura neste mundo é o ódio. Seu tom era frio enquanto Susanoo o envolvia. Mesmo assim, seu rosto ardia de excitação e alegria pela batalha. Vamos lutar, Hashirama. Então, sem surpresa, eles foram para a batalha. No momento em que Link detectou Madara acumulando chakra, ele já estava fugindo, jogando alguns bisturis de chakra para trás, por precaução. Madara era o arquétipo do orgulhoso Uchiha. Se pudesse ser facilmente acalmado, não teria traído seu melhor amigo naquela época. Convencido de que ele sozinho teria que suportar o fardo de mudar o mundo, quando Susanoo se manifestou, Link já estava a quilômetros de distância. Ele deixou para trás inúmeros fragmentos de sombra, pedaços bidimensionais que podiam se esconder com segurança nos cantos, desde que não fossem atingidos por ataques da arte sábia. Afinal, se Link tivesse a oportunidade de coletar pedaços de chakra físico, ótimo, quanto mais melhor. Por que não mandar Sasuke cortar o chakra do Susanoo para ele? Simples, usar o Susanoo dói muito. Link não queria desperdiçar a boa vontade de Sasuke, seu principal ajudante, com essa questão trivial, quando havia outras maneiras de fazer o trabalho. E se Madara queria ser um dispensador de chakra ambulante, que assim fosse. No fim das contas, a luta entre dois Hashirama e o Madara não durou muito, foi muito mais rápida do que a luta anterior. Com um trabalho de equipe impecável, o segundo Hashirama liderou com o dragão de madeira, enquanto o primeiro Hashirama comandou o golem de madeira para destruir Susanoo e, em seguida, imobilizou Madara com os portais divinos. Foi uma experiência maravilhosamente tranquila. Eles acabaram com ele em menos de 5 minutos. Um Hashirama imobilizou Madara enquanto o outro usava o jutsu da rede de lançamento para se conectar ao outro mundo. Tobirama se aproximou brandindo seu pergaminho. Madara jazia derrotado, sem palavras, com a raiva estampada no rosto. Não adianta falar com ele, disse Tobirama. Ele nunca vai cooperar de verdade. Como antigo inimigo de Madara, ele entendia o clã Uchiha melhor do que ninguém, incluindo o extremista absoluto que era Madara. Se fosse tão facilmente persuadido, não teria virado as costas para o melhor amigo e tentado remodelar o mundo inteiro sozinho. Tobirama tinha tanta certeza que teria apostado a própria cabeça nisso.
Com facilidade praticada, ele desenrolou o pergaminho e começou a selar Madara novamente. Estava preparado para isso desde que seu irmão mencionou tentar resolver as coisas com uma conversa. Afinal, Madara é Madara. Momentos depois, com o selamento completo, Tobirama lançou um olhar para Link, que recolhia alegremente os fragmentos do Susanoo, e ergueu a voz em advertência. O chakra de Madara é muito mais perigoso do que o de qualquer besta com cauda. Cuidado com a quantidade que você toma de cada vez. Tobirama murmurou primeiro a Shirama com um suspiro, parecendo abatido. Ao ver o rosto do irmão, Tobirama fixou o olhar no Madara selado. Primeiro, Hokage, vamos voltar. Em circunstâncias normais, eles mantinham um Hashirama em cada mundo para apoio mútuo rápido em caso de problemas. Honestamente, Tobirama não se importaria em deixar Madara selado na escuridão para sempre, ou até mesmo cortar sua conexão com o jutsu da rede de lançamento. Mas ele viu como seu irmão parecia chateado, então, tudo bem, é só Madara. O primeiro Hashirama não fazia ideia da linha de pensamento do irmão. Ele ainda planejava trocar de lugar com seu outro eu mais tarde, talvez tentar colocar Madara em ordem novamente. Estrondo. Ao longe, um pedaço de rocha despencou do penhasco, colidindo com o rio abaixo e lançando um grande respingo sob a cachoeira. Sozinho nas alturas do Vale do Fim, Hashirama olhava silenciosamente para o horizonte, com a expressão sombria. Alguns dias depois, mundo principal, Vila de Konoha. Link estava submerso em uma fonte termal particular, repleta de blocos de gelo. Sua pele estava avermelhada, exalando calor que derretia o gelo gradualmente, enquanto uma névoa espessa flutuava sobre a água. Ele estava no processo de quebrar mais um pedaço de chakra que havia absorvido de outra pessoa. Era sempre uma experiência estranha. Ele não fazia ideia de onde vinha o calor, mas cada vez que seu stand devorava um pedaço de chakra físico, ele tinha que literalmente fazer um resfriamento para mitigar o estresse em seu corpo. Caso contrário, a pulsação em sua cabeça se tornava insuportável. Aplicando sua extração de doença delicada em si mesmo, Link piscou para o céu úmido. Ele havia aprendido a lidar com a dor, e o banho de gelo agora lhe parecia estranhamente agradável, como uma sauna ou um tratamento de gua sha. Doloroso, mas estranhamente prazeroso. Principalmente quando sentiu seu corpo ficando mais forte aos poucos, sua capacidade de chakra se aproximando das reservas de nível Jinchuriki. Havia uma doce emoção nisso. Seu único arrependimento, embora esses pedaços de chakra fisicalizados fossem ótimos para energizar, ele não podia consumi-los em excesso muito rápido. Precisava de pelo menos 1 ou 2 horas entre cada dose, ou seu corpo simplesmente não conseguiria acompanhar. Depois de digerir o último pedaço, Link esparramou-se preguiçosamente na banheira. Nos últimos dias, sua carga de trabalho havia diminuído drasticamente. Graças ao jutsu da rede de lançamento que conectava os dois mundos, ele não estava mais preso agindo como uma bateria de chakra sem sentido. Podia voltar a uma rotina de treinamento mais normal. Faz um tempo que não pratico meu jutsu de invocação. É melhor fazer isso. Formando selos de mão, Link bateu palmas para invocar. Ele estava prestes a se divertir um pouco provocando o velho Baki do mundo principal quando uma ideia curiosa o atingiu. Pensando bem, o jutsu da rede de lançamento talvez pudesse alcançar a Terra Pura também, certo? Capítulo 290. Link, o que você fez dessa vez? No mundo principal, a voz do primeiro Baki carregava um toque de resignação. Ele dormia profundamente quando, de repente, sentiu sua mente conectada a outras pessoas, muitas outras aliás. Só havia uma pessoa que poderia ser responsável. Como você está se sentindo? Link perguntou, transbordando entusiasmo. Ele tinha acabado de ativar um jutsu de invocação quando descobriu que o jutsu da rede de lançamento também podia ser usado dentro da Terra Pura. Todos os mortos que ele havia capturado com invocação no passado ainda estavam disponíveis, e até mesmo almas desconhecidas, aquelas que ele ainda não havia capturado, podiam ser fisgadas pelo cordão da rede. Se aceitassem, seriam adicionadas à rede. O processo todo era como uma pescaria. Assim que o fio prendia alguém, Link descobria a identidade. Naturalmente, a primeira pessoa que ele procurava era seu melhor amigo, quer dizer, para ajudar seu melhor amigo a ficar online. Sem diferença, realmente, Baki disse friamente. Comparado ao antigo método de comunicação com os mortos, esta versão permitia o engano. Isso era uma melhoria ou uma redução? Link recitou uma série de códigos de identificação e então incitou. Tente enviar uma mensagem para essa pessoa. Ele já havia implementado um sistema de identificação. O jutsu da rede de lançamento, em sua forma básica, era como um bate-papo gigante e aberto para todos, o que gerava muito spam. Então, sob as ordens de Link, o segundo Hashirama injetou mais chakra para criar um filtro, como um protótipo de fórum. Agora você precisa saber o código de identificação correto para enviar uma mensagem a uma pessoa específica. Caso contrário, você só poderia postar no fórum aberto. Isso também tinha uma pequena falha. Naquele momento, todos os códigos de identificação seguiam as cifras de Konoha. Assim que a base de usuários aumentasse, eles certamente se esgotariam. Senju Tobirama estava planejando criar um novo departamento, Assuntos da Rede, exclusivamente para gerenciar tudo relacionado ao jutsu da rede lançada. Baki não respondeu de imediato. Depois de um tempo, ele disse, não consigo. A conexão está muito confusa. Ele era extremamente honesto. Tente postar no fórum, disse Link, explicando como usá-lo. Nada bom, Baki respondeu rapidamente dessa vez. Link percebeu o problema. Havia uma lacuna muito grande entre a Terra Pura e o mundo dos vivos. Baki, como o único usuário da Terra Pura naquele momento, não conseguia se conectar ao reino dos vivos nem ao fórum principal. Isso fazia sentido. Atualmente, apenas os dois Hashiramas e o Takata tinham o poder de se comunicar entre os reinos, o que significava que Baki estava efetivamente sozinho em seu pequeno servidor. É entendido. Compreendendo, Link começou a lançar cordas em outras almas mortas errantes.
Uma rede de uma única pessoa era entediante. Ele anexou todos os espíritos que havia capturado, mas nunca reencarnado, a um servidor da Terra Pura, clonando os recursos de fórum e bate-papo em grupo de lá. E então lançou mais algumas cordas para todos aqueles espreitadores que nunca surgiram lá de baixo. Assim que terminou a invocação, Link abriu os olhos. Ele planejou um teste para ver se, com o jutsu da rede lançada em ação, o povo da Terra Pura continuaria se comportando como de costume e fechando os olhos para dormir ou não. Interessante. Ele estalou os dedos e usou o jutsu de invocação novamente. Não havia outro jeito, uma vez que a invocação terminava, nem mesmo Link conseguia sentir precisamente o que estava acontecendo na Terra Pura. Conectar dois reinos era ainda mais complicado do que ele imaginara. E, no entanto, nenhuma única pessoa no jutsu da rede de liberação de Terra Pura se pronunciou primeiro. Mesmo que Link tenha desabilitado propositalmente o requisito de identificação e permitido que todos postassem anonimamente, ninguém se pronunciou. Eles são todos muito cautelosos. É alguém aqui? Ele postou como se estivesse pescando distraidamente. Vamos conversar, sim? Quem são vocês? Ei, irmãozão, vamos conversar, sua irmãzinha está online. Ele tentou ao máximo fazê-los falar, chegou a se fazer de desentendido, mas ninguém mordeu a isca. Anônimo ou não, ninguém queria falar. Entediado, Link disparou algumas dezenas de posts aleatórios antes de sair, completamente decepcionado. Só algum tempo depois é que apareceu uma única mensagem. O que diabos esse pirralho está falando agora? Bem, como administrador, Link conseguia ver que as identidades de certas pessoas não estavam ocultas, anônimas ou não. Um administrador pode ter mais de uma conta? É claro. Seiju Tobirama nunca imaginou que um único ninjutsu pudesse alterar tão profundamente a rotina diária de todos. Ele conteve um bocejo, enviando uma mensagem rápida ao segundo Hashirama para lembrar Tsunade da iminente reunião dos 6 Kages. O último encontro deles foi dominador. Desta vez, eles deveriam estabelecer formalmente uma aliança ninja. No mês passado, as aldeias ninjas do Segundo Mundo não fizeram muita coisa. Enquanto isso, os daimyo das 5 grandes nações realizavam conferência após conferência. Em um momento estavam em guerra, no outro os Kage queriam se unir. Difícil para esses senhores feudais e aristocratas processarem, sim, as palavras dos Kage tinham mais peso, mas os daimyo eram quem controlava os cordões da bolsa. Eles insistiam no devido respeito. É claro que as discussões eram basicamente sem sentido. Quanto ao motivo pelo qual as próprias vilas ninjas não fizeram nada, bem, algumas operações secretas de Kirigakuri e Komogakuri tentaram se infiltrar na base. Mas eles esbarraram em Sasuke, que havia acabado de dominar seu Susanoo perfeito, e foram lançados em uma unidade espiritual com a terra, fundindo carne e solo tão completamente que nenhuma unha poderia ser arrancada. Nada pessoal, apenas uma simples demonstração de força. Pitui. Cuspindo a pasta de dente, Tobirama olhou para o espelho, tocando as bochechas rechonchudas. Então soltou um longo suspiro. Ele não havia pensado muito nisso antes de reencarnar, mas agora, bem, ficar preso como criança acabou se tornando uma dor de cabeça. Havia muitas coisas que ele não conseguia fazer, e as pessoas raramente o levavam a sério. Talvez eu devesse considerar que Tsunade e Orochimaru no modo sábio estão trabalhando e então reencarnar novamente. Ele estava pensando nisso quando recebeu uma mensagem de Orochimaru sobre como usar a técnica Funatsu. Tudo bem, vamos ver. Tobirama abriu e deu uma olhada. Seu rosto demonstrava um toque de aprovação. Não é um plano ruim. O velho Madara do Segundo Mundo havia partido para sabe-se lá qual dimensão. Isso seria um problema mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, o Primeiro Mundo ainda tinha o Uchiha Obito desaparecido com o Rinnegan, e no Segundo Mundo, havia 2 Zetsus negros à espreita. Ameaças enormes por toda parte. Os 2 Hashiramas não podiam deixar seus postos, cada um tinha que ficar de guarda. O segundo Hashirama conhecia o chakra do velho Madara bem o suficiente para rastreá-lo através das dimensões, mas estava preocupado em ser emboscado. Considerando o histórico do Segundo Mundo, e se ele atravessasse e encontrasse 2 Madaras esperando, além de Obito com seu jutsu de espaço-tempo, seria um pesadelo. É por isso que o plano esquadrão de perseguição transdimensional nunca saiu do papel. A proposta de Orochimaru era construtiva. Se lhes faltava poder, por que não usar a passagem dos barcos para encontrar outro mundo e invocar um novo Hashirama lá? Invocar vários Hashiramas, formando um esquadrão Hashirama para caçar o velho Madara. Primeiro, eles explorariam um novo mundo para confirmar se era como o Segundo Mundo. Se fosse o caso, poderiam enviar mais pessoas para procurar outros Hashiramas existentes em larga escala. E quem iria? Orochimaru estava se voluntariando descaradamente para uma vaga. E de fato, é uma ideia sólida. Mas quem deveríamos realmente enviar? Imediatamente, Tobirama rejeitou mentalmente Orochimaru e começou a avaliar seriamente a composição do time avançado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.